Setembro chegou e, com ele, a volta às aulas para milhões de estudantes. Mas você já parou para pensar como era ir para a escola séculos atrás? Vamos viajar no tempo, lá para a Idade Média, para descobrir um mundo onde estudar era um privilégio para poucos. A maioria das crianças, especialmente as filhas de camponeses, nem sonhava com uma sala de aula. O destino delas era o campo, o artesanato ou as tarefas de casa. Mas, para uma pequena parcela, existia uma chance. Vamos entender como funcionava essa educação, o que eles aprendiam. E até as brigas épicas que aconteciam entre estudantes e moradores da cidade. No século 7 e 8, a principal forma de educação era ligada à igreja. Os mosteiros precisavam de meninos para servir. E essa era uma oportunidade até para famílias camponesas. Enviar um filho para a igreja significava que ele teria abrigo e comida garantidos pelo resto da vida. Esses meninos eles eram oferecidos como oblados e, por volta dos 7 anos, começavam seu treinamento religioso. Eles dificilmente chegariam a ser bispos ou abades, cargos reservados para os nobres, mas era uma vida segura. Entre os nobres, a lógica era outra. Filhos mais novos, que não herdariam as terras da família. E filhas que não teriam casamento arranjado eram enviados para mosteiros e conventos. Jovens considerados frágeis ou sem aptidão para se tornarem cavaleiros também seguiam o caminho religioso. Até mesmo filhos ilegítimos, de ricos ou pobres, acabavam na igreja como uma forma de purificar a mancha do seu nascimento. Antes de existirem as universidades, o topo da educação eram as escolas de catedrais. As crianças começavam por volta dos 7 anos, geralmente em escolas de canto ou de leitura. Nas de canto, como o nome diz, aprendiam os hinos religiosos para participar do coro. Já nas escolas de leitura, o foco era o alfabeto, a leitura em latim e, só depois, na língua local. Na Inglaterra, por exemplo, era comum aprender francês também. A rotina de um aprendiz de monge era extremamente rígida. O dia começava de madrugada, com orações, e era intercalado por estudos, refeições em silêncio e mais leitura. Não tinha descanso. Para escrever, eles usavam tábuas de cera e um estilete de madeira, porque o pergaminho era muito caro. As anotações eram riscadas na cera e depois apagadas para reutilizar a tábua. Por causa disso, a memória era a principal ferramenta. Quase todos os exames eram orais e a disciplina era severa. Preguiça, distração ou desobediência eram punidas com varas ou chicotes, algo considerado normal na época. Quem conseguia terminar essa educação básica tinha algumas opções de carreira. Podia trabalhar como escrivão, contador ou copista, profissões que exigiam saber ler e escrever bem. Já os mais ricos podiam sonhar mais alto e ir para a universidade, mas as escolhas eram poucas: teologia, direito ou medicina. As universidades medievais eram extensões da igreja, e muitos alunos começavam seus estudos bem jovens, com cerca de 14 anos. No século XV, já existiam umas 80 universidades espalhadas pela Europa. Oxford e Paris estavam entre as mais famosas, e os estudantes escolhiam para onde ir com base na reputação dos professores. Lá dentro, as regras eram muitas e bem específicas. Em certos períodos religiosos, não se podia comer carne, fazer barulho nos corredores, proibido
levar mulheres para os quartos. Nem pensar. Até as roupas eram controladas. Trajes chamativos, sapatos com pontas muito longas ou tecidos coloridos podiam render multas pesadas. A ideia era manter a disciplina e a modéstia. Mas, claro, estudar custava caro. As cartas que os estudantes enviavam para os pais eram um verdadeiro drama. Pediam dinheiro para o aluguel, para os livros, para a comida e, sim, para frequentar as tavernas e as festas. Parece que algumas coisas nunca mudam, não é mesmo? Um detalhe interessante é que a maioria das universidades não tinha um campus fechado. Os estudantes moravam em alojamentos espalhados pela cidade, convivendo diretamente com os moradores. O problema é que eles tinham um status especial, quase como membros do clero, e isso lhes dava privilégios. Por exemplo, eles não podiam ser julgados por tribunais civis. Isso criava um atrito enorme. Os moradores viam os estudantes como um bando de arrogantes, barulhentos e que sempre saíam impunes de qualquer confusão. E essas tensões muitas vezes explodiam em violência. Um dos casos mais famosos aconteceu em Oxford, no ano de 1355, e ficou conhecido como o Conflito de Santa Escolástica. Tudo começou numa taverna, com 2 estudantes reclamando que o vinho estava azedo. A discussão com o dono do bar esquentou e, em pouco tempo, virou uma batalha campal de 3 dias, envolvendo centenas de estudantes e cidadãos armados. Casas foram invadidas, lojas saqueadas e dezenas de pessoas morreram. No final, a cidade de Oxford foi severamente punida. Teve que pagar multas altíssimas e realizar cerimônias anuais de penitência por séculos. Apesar de episódios brutais como esse, as universidades continuaram a crescer e a se espalhar pela Europa. E os conflitos entre estudantes e a população local seguiram acontecendo, embora, felizmente, nunca mais com a mesma intensidade. Obrigadíssimo por acompanhar este mergulho no passado. Agora, me conte, como você imagina que seria ser estudante na Idade Média? E que hábitos daquela época você acha que ainda existem hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais viagens pela história. Até a próxima!